E estamos de volta, galera, para mais uma aula de física. Eu sou o professor Theo. E se você quer aprender física, você está no lugar certo, tá? A gente trabalha muito aqui com a carreira militar, mas o vídeo de hoje está voltado aqui para os vestibulares tradicionais, FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, aquele pessoal que quer disputar uma carreira nas universidades mais tradicionais, um curso de medicina, cursos mais concorridos, tá legal? Mas também serve para você que vai fazer uma carreira militar, que trabalha comigo, fazer uma carreira militar, que quer conquistar uma SpaceX, uma AFA, quer conquistar aí uma escola naval. Mas se você está no começo aqui, esse vídeo também serve para você. Aqui a aulinha hoje é cinemática, mas serve também para quem vai fazer uma carreira militar e está no começo. É lógico que as questões dos vestibulares são diferentes, mas sempre tem uma questão desses vestibulares mais tradicionais que caberia muito bem numa carreira militar e vice-versa. Sempre tem uma questão ou outra que serve para os dois lados, certo? E sem mais delongas, galera, vamos lá fazer uns exercícios que eu preparei aqui, que eu peguei aqui da apostila do outro curso em que eu trabalho. Bora lá? Então é isso, galera. Então é isso. Vamos lá, vou resolver aqui umas questões para vocês. Vou começar com uma questão da Unicamp, tá? Que diz o seguinte, vou pegar aqui um apontador que fica mais fácil para a gente ler juntos. Então, a questão da Unicamp diz o seguinte: o semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um dos trechos de uma via retilínea em que temos três semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos três semáforos. A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é de... Então vamos lá. Então o cara vai passar, parar no semáforo, andar, parar em outro. O que está acontecendo aqui é o seguinte, né? Vamos colocar as alternativas aqui. Então temos as alternativas. Qual é a pergunta dele? É a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo. Então vamos lá. Então o cara veio, está parado, olha lá. Esse gráfico é o gráfico da velocidade em função do tempo. E a gente vê que ele está parado. Aí ele acelera, velocidade aumentando, mantém velocidade constante e começa a desacelerar. Provavelmente ele parou porque está no outro semáforo. Aí ele fica parado do 25º segundo até o 45º, ou seja, ele fica parado aqui 20 segundos, o semáforo abre e ele anda, foi, parou, chegou no outro semáforo, ok? Então ele quer saber a distância entre o primeiro e o terceiro, fechou? Então a coisa fica assim, ele está parado no primeiro semáforo, andou, ficou parado de novo, ó. Agora ele chegou no segundo semáforo, andou de novo, tá, ficou parado de novo, chegou no terceiro. Tá certo? O que nós vamos fazer aqui para resolver? Vamos lá? Vamos pegar esse gráfico. A gente aprendeu que se eu tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, a área deste gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Então eu posso calcular o deslocamento pela área, correto? Para mostrar melhor aqui para vocês, eu pintei um quadradinho aqui. Imagina que eu fosse calcular a área só desse quadradinho, tá? Veja só, esse quadrado, como é que a gente calcula a área desse retângulozinho aqui? É lado vezes lado, certo? Veja que esse lado é um lado que vai do 10 ao 15. Eu peguei só para ilustrar, tá? Do 10 ao 15 é um lado de tempo, né? Que representa aqui 5 segundos. E aqui do 2 para o 4, que representa uma velocidade de 2 metros por segundo. Veja que 2 metros por segundo em 5 segundos dá 10 metros. Veja que essa área representa o quanto que eu me desloquei em 5 segundos, né? Com a minha velocidade, tá aqui, ó, aqui a minha velocidade variou de 2 até 4. Então esta área, de um lado é velocidade, do outro lado é tempo. E velocidade vezes tempo é deslocamento, tá? Então se eu achar a área total aqui, eu achei o deslocamento total. Então ele estava parado no primeiro semáforo, aí ele se desloca até chegar no segundo e fica parado. Aí ele se desloca até chegar no terceiro.
Então, se eu calcular essas áreas todas, eu calculei o deslocamento até ele chegar no terceiro semáforo. Correto? É só isso que eu vou fazer. Questão bastante simples. A área dessas figuras, que são trapézios, é sempre a base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2, tá? Então, se você pegar o primeiro deslocamento, tá aqui. A base vai de 5 a 25, que é 20, marquei aqui. A base menor tá aqui, ela vai de 10 até 20, a base menor é só 10. É base maior mais a base menor. A altura vai de 0 a 10, tá aqui, divide por 2. Feita essa continha dá 150 metros. Aí ele fica parado, né? Ó, velocidade subiu, constante, velocidade desceu. Tô com velocidade zero aqui, ó. O tempo tá passando, eu tô com velocidade zero. Voltei a me movimentar. Agora até chegar no outro semáforo. Deslocamento, base maior, de 45 a 65 é 20. Base menor aqui é 10, é só medir aqui embaixo, tá? Vezes a altura agora vai ser exatamente 12, dividido por 2. Se você fizer essa conta, vai dar 180. Se eu somar esses dois deslocamentos, eu tenho o deslocamento total, 330 metros, o que está na alternativa A. Simples assim, galera. Legal? Então, se você vai fazer as vestibulares tradicionais, isso é muito comum, aparecer exercícios que eu posso resolver calculando a área do gráfico, mas também é muito útil nas carreiras militares. É uma questão muito fácil quando a gente vai pensar nas carreiras militares, mas eu preciso ter esse domínio aí. Tá legal? Vamos para a próxima. Próxima questão. Essa questão é também da Unicamp, tá? Vamos lá, vamos tentar entendê-la. A figura abaixo mostra o esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para controle de velocidade de automóveis. Dispositivo popularmente chamado de radar, tá? Então ele está mostrando aqui o dispositivo, S1, S2, computador 1 e 2, câmera. A distância entre o sensor 1 e 2 é de 2 metros. Bora ler. Os sensores S1 e S2 e a câmera estão ligados a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo, tá? Então o veículo passa aqui, pressionou, enquanto estiver fazendo pressão, ó, dá um sinal aqui, aí depois o sinal cai, ok? O computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento, né? Se a velocidade do veículo estiver acima da permitida, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que esta estiver sobre a linha tracejada. Para um certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. Então o carro passou no sensor 1, tá, deu um sinal, caiu o sinal. Aí vai andando, aí a roda traseira passa de novo no sensor 1, ó, tá? Mas a roda dianteira passou no sensor 1, depois a roda dianteira passou no sensor 2. Beleza? Tranquilo? É isso que está mostrando aqui, já já a gente volta. O que ele quer? A. Determine a velocidade do veículo em quilômetro por hora. E no item B ele quer que você calcule a distância entre o eixo do veículo. Tranquilo? Vamos lá? Então peguei aqui para nós, deixei aqui para a gente poder enxergar melhor e vamos fazer o seguinte. Como é que eu vou calcular a velocidade do veículo? Delta S sobre delta T. Veja que quando a roda dianteira passa aqui, marca um tempo. Aí o carro anda 2 metros, a roda dianteira passa no sensor 2. Se eu souber quanto tempo acionou o sensor 1 e depois o sensor 2, eu vou achar o intervalo de tempo. E a distância percorrida pela roda dianteira que marcou, passou no sensor 1 e depois no 2, vai ser o delta S, que é os 2 metros que o carro andou. E eu determino a velocidade. Então fica assim, veja que a roda dianteira passou no sensor 1 no tempo zero, ó, o tempo aqui está zero. Passou no sensor 1, aí o sensor vai e desliga. Aí a roda dianteira passou no sensor 2 um décimo de segundo depois. Aqui está o zero, ó. Ela passa no sensor 1, liga o sensor, dá um pico aqui, ó. Liga o sensor no tempo zero, depois a roda dianteira vai passar no sensor 2, dá um pico aqui, um décimo de segundo depois. Quer dizer que o carro andou esses 2 metros em um décimo de segundo, né? Correto? Tranquilo?
Dá uma paradinha, respira, vê se você entendeu, manda pergunta aqui pro tio. O tio pode ajudar vocês. E aproveita, curte, compartilha e se inscreve no canal. Galera, não paga nada, não paga nada, tá? É o que você pode fazer para me ajudar, enquanto eu estou aqui ajudando vocês. Então, ó, o carro andou os 2 metros, a roda dianteira andou daqui até aqui 2 metros e acionou o primeiro sensor no tempo 0, o segundo sensor no tempo 1/10. Então, levou 1/10 de segundo. 2 dividido por 1/10 é 20. 20 metros por segundo. Aí aquele truque do 3,6 que a gente nem precisa, já mostrei para vocês, mas se você usar o 3,6 você transforma esses 20 metros por segundo, vai dar 72 quilômetros por hora. Essa era a primeira pergunta, a velocidade do carro em quilômetros por hora. A segunda pergunta é a distância entre os eixos. Então vamos lá. A distância entre os eixos eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quando a roda 1 passou aqui, e depois quando a roda 2 passou no mesmo sensor. Tá? Vamos lá. A roda 1 passa no sensor, correto? Depois a mesma, aí a roda 2, né? A roda traseira, né? A roda dianteira, melhor dizendo, passa no primeiro sensor, depois vem a roda traseira, passa no primeiro sensor. Esse aqui é o sensor S1. Então, entre a roda dianteira passar no sensor S1 e a roda traseira passar no mesmo sensor, correto? Ocorre um intervalo de tempo de 0 até aqui, vai dar quanto? 0,15 segundos, né? Ó, 0, 0,1, 0,2, aqui é entre 0,1 e 0,2, entre 0,10 e 0,20, dá 0,15. Então vou repetir, a roda 1, né? A roda dianteira, melhor dizendo, passa no sensor 1, aí vai andando, aí a roda traseira passa no sensor 1. Correto? Isso aqui é só o sensor 1. Estou ligado só nesse S1. Então a gente pode pensar assim. Velocidade ΔS sobre ΔT. Então o deslocamento do carro, né? O deslocamento é exatamente entre a roda dianteira e a roda traseira, que é a distância entre os eixos. Então vamos lá, vamos pôr o número aqui. A velocidade do carro nós calculamos no item lá em cima. 20 metros por segundo. E o tempo entre a roda dianteira acionar o sensor 1 e a roda traseira acionar o sensor 1, tá? É esse intervalo de tempo aqui que olhando embaixo é 0,15 segundos. Horas, 20 metros por segundo vezes 0,15 segundos, se você fizer essa conta dá 3. Segundo corta com segundo, 3 metros. Então é a distância entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Fechou? Então tá aí, galera, curte, compartilha, manda pergunta aí se você perdeu alguma coisa. E essa é a questão da Unifesp, essa é um pouco mais trabalhosa, pelo menos o item B, o item A é sossegado. Então vamos lá. 2 veículos A e B partem simultaneamente de uma mesma posição e movem-se no mesmo sentido ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 segundos. As curvas do gráfico representam, neste intervalo de tempo, como variam suas velocidades escalares em função do tempo. Então, o que eu estou vendo aqui? Ó, o carro A acelerou, atingiu a velocidade de 20 metros por segundo e desacelerou até parar em 120. O carro B fez a mesma coisa, só que acelerou mais devagar, né? Acelerou com menor intensidade, demorou mais tempo para atingir a velocidade de 20 metros por segundo e desacelerou mais bruscamente. Tá legal? É isso que está acontecendo. As perguntas. A. Ele quer saber o módulo das velocidades escalares médias de A e de B em metros por segundo durante os 120 segundos. Então a primeira pergunta é a velocidade média desses carros. E a segunda pergunta, a distância entre os veículos em metros no instante T, 60 segundos. Então, quando o cronômetro marcou 60 segundos, eles haviam saído de uma mesma posição, no mesmo instante, simultaneamente. Qual vai ser a distância entre eles? Tá legal? Bora fazer? Então, temos o gráfico aqui. O que o tio vai fazer? Responder a pergunta, a primeira pergunta, o item A, que ele quer saber a velocidade média. Então, a velocidade média é deslocamento no tempo. Olha lá, de novo, galera, mais uma vez, esse gráfico é velocidade no tempo e a área representa o deslocamento. Se eu calcular a área, estou pensando só no A, esquece o B.
Se eu calcular essa área, eu calculei o deslocamento. Se eu dividir o deslocamento pelo tempo, eu tenho a velocidade média. Simples assim. Vai uma observação aqui que a área do B é a mesma. É o mesmo deslocamento. Porque aqui, essa área é um triângulo. Base vezes altura, divide por 2. Esse outro triângulo tem a mesma base, tem a mesma altura, então tem a mesma área, né, galera? Então eu vou pegar essa área aqui e vou achar o deslocamento de A, que é o mesmo deslocamento de B. Como é que eu calculo a área? Base do triângulo, ó, 120, tá aqui. Vezes a altura, tá aqui, 20. E divide por 2. Uma continha bastante simples. Você vai verificar que o deslocamento é de 1.200 metros. Então o carro A se deslocou 1.200 metros e o B também, dentro desses 120 segundos. Tá? Então eu calculo a velocidade média deles pegando o deslocamento e dividindo pelo tempo. Simples assim. E isso vai dar 10 metros por segundo. Tranquilo? De quem é essa velocidade média? Tanto de A quanto de B, porque os dois têm o mesmo deslocamento, o gráfico da mesma área. Tá legal? Então já fizemos o item A. O item B é mais trabalhoso, hein? O item B é mais trabalhoso. Vamos lá. O item B ele quer a distância entre os veículos em metros no instante t 60 segundos. Para achar a distância, eu preciso calcular uma área, galera, dos dois veículos até os 60 segundos. O veículo A, ó, esse aqui é o gráfico da velocidade até 60. Então essa área aqui que eu estou passando aqui o meu apontador até 60, essa área vai dar o deslocamento de A. E o deslocamento de B é mais simplesinho, é um triângulo de novo, ó. Essa é a área até 60. Só que para eu fazer isso, eu preciso aqui bem no 60 saber o valor de velocidade para eu poder calcular a área, senão eu não vou conseguir. Ok? Tá indo aí? Então vamos lá. Para eu poder saber aqui nesse 60 qual é o valor de velocidade, eu vou calcular a aceleração. Então eu vou pegar o B que está mais fácil para calcular a aceleração, porque aqui é uma reta que tem uma inclinação constante, então a velocidade está variando em função do tempo de uma maneira linear, então aqui eu mantenho uma aceleração constante. Eu vejo que o carro B, por exemplo, ele vai de 0 até 20 metros por segundo, num tempo de 100 segundos, eu consigo calcular a aceleração dele nesse trecho aqui, ó, que passa pelos 60. Então eu vou lá, a velocidade dele vai de 0 a 20, é 20 metros por segundo, isso é a minha variação de velocidade. E isso acontece, né, essa velocidade vai até 20, isso acontece em 100 segundos. Se eu dividir 20 por 100 dá 0,2, esta é a sua aceleração, 0,2 metros por segundo ao quadrado. E agora eu consigo fazer o seguinte, se eu sei esses 60 segundos, eu descubro a velocidade, porque eu já sei a aceleração. Tá? Eu poderia usar a mesma expressão, mas se eu abrir essa expressão, eu caio aqui, né? Talvez vocês tenham decorado, V igual a V0 mais AT, mas se não decorou, usa essa aqui. Variação de velocidade, tempo e aceleração. E acha a velocidade final, tá? Então a equação fica assim. Quem é a velocidade final no tempo 60 que eu quero? É a velocidade inicial, que é 0. Estou pensando só no B aqui, linha vermelha. A aceleração eu calculei é 0,2. E o tempo que eu quero é 60 para achar o valor de V aqui, para eu poder calcular a área. Então, se eu pegar 0,2 multiplicar por 60, 2 décimos vezes 60, dá 12. Então, aquela velocidade para 60 segundos, eu vou ter uma velocidade aqui exatamente de 12 metros por segundo. Agora eu consigo calcular a área para ver o deslocamento de A e a área para ver o deslocamento de B. E como eles saíram do mesmo lugar, eu pego quem se deslocou mais, subtrai do outro, isso é a distância que estão separados. Tá bom? É o que eu quero responder. A distância entre os veículos em metros quando o cronômetro marca 60 segundos. Então vamos pegar primeiro o B que está mais fácil. Ó. O deslocamento de B até 60, o gráfico deu um triângulo de novo, até 60. Vou usar a base vezes a altura, que é 12, e vou dividir por 2. Então, calculando o deslocamento do móvel B, base vezes altura divide por 2, ele se deslocou 360 metros até o instante 60 segundos. Ok? Agora vamos focar no móvel A. O gráfico é um pouco mais trabalhoso. No A, tá? O B a gente já fez, tá ele marcado. O A é essa área até os 60. O gráfico sobe
desce até chegar aqui. Então, como é uma área difícil de fazer, eu dividi em três. Podia dividir só em duas, tá? Dava pra fazer aqui um triângulo e aqui um trapézio. Eu acabei fazendo um triângulo amarelo, um triângulo verde e um retângulo aqui, ok? Para calcular a área. Calcule as três partes e soma. Poderia ser diferente, claro. Então, deslocamento, ó, dividi em três partes. A primeira parte é o triângulo. Base 20, altura 20, divide por 2. 20 vezes 20 divide por 2. O segundo, outro triângulo. Base vezes altura. A base vai de 20 a 60, é 40. A altura vai de 12 a 20, é o triângulo verde, é 8, divide por 2. E sobrou aqui um retângulo. Base de 20 a 60 é 40 e a altura é 12. Se eu calcular e somar, vai dar 840 metros. Quer dizer que eles saem juntos, simultaneamente, e quando o cronômetro marca 60 segundos, o B já havia se deslocado 360 metros, mas o A 840 metros. Então o A está na frente, ok? O A está na frente. Embora eles vão chegar na mesma posição aqui, no mesmo tempo, né? Eles vão ter o mesmo deslocamento total, mas nos 60 segundos o A está na frente. Se eu fizer a diferença, né, entre 840 e 360, a distância entre eles é de 480 metros. Tá respondido aí o item B. Falou, galera? Então isso aqui são questões aí que tá na apostila aí do pessoal da EASH, que eu trabalho com eles. Bacana, mas também serve aí para o pessoal que vai para as carreiras militares. A questão é mais fácil, mas você precisa ter este domínio. Tá legal? Valeu, galera? Então é isso aí, a gente se vê aí, aproveita, me segue aí nas redes sociais, tá? E se inscreva no canal, pelo amor de Deus, ajuda o tio, tá bom? É isso aí, abraço!